vesti minha fantasia, com nostalgia, vou pra avenida de azul e branco, despertando a felicidade. Nossa gente carnavalesca aqui no bairro Mato Grosso para falar desse grande cara, esse grande carnavalesco, Gerson Flores. Eu aqui, a Sinara. Vamos conversar, Sinara? Vamos. Simbora, vamos lá. Sou filhos da lua, alegrando essa cidade. Alô, meu povo, nossa gente carnavalesca hoje no bairro Mato Grosso, com a minha amiga Sinara, para contar a história do grande Gerson Flores, carnavalesco, dos Filhos da Lua e do Bloco Coabêbados, e um grande amante do carnaval. Minha amiga Sinara, satisfação estar aqui contigo hoje para contar a história de um grande amigo que eu tive, de uma pessoa que foi um grande entusiasta do meu trabalho e do carnaval como um todo. Sim. Essa história que começou... Filhos da Lua. Filhos da Lua. Conta um pouco pra gente aí. O Gerson começou pequeno, os pais dele sempre foram amantes da escola, né? Trabalhavam, eles viravam noite, os guris dormiam em papelão, a história que sempre ele me contou. Aí eu comecei a namorar o Gerson com 15, 16 anos e comecei a ir para o Filhos da Lua. Aí dali veio vindo, e aí a gente ficou ali, e depois o Gerson, desde pequeno, com o Ricardo, o Pingo, finado Pingo, né? Eles eram todos Filhos da Lua, e aí o Gerson era de lá, começou a tocar lá, aprendeu lá, percussão, depois veio vindo, já estava tocando cordas, aí já estava tocando cavaquinho e banjo. No meio dessa história toda, o Gerson, ele sempre contava que eles dormiam no meio do papelão, isso aí se chama... No meio das fantasias. O seu Zé Luiz, da Dona Zaira, os pais do Gerson, dois grandes carnavalescos de São Gabriel. Isso se chama tradição, né? De geração para geração, que foi o que aconteceu com o Gerson e o que o Gerson estava passando para o Gederson e para a Maiara. Essa história, quando tu conheceu ele com 15, 16 anos, tu já era do carnaval. Já concorria. Já desfilava. Eu desfilava pela 15, Garota Esquema Som, ganhei. Garota Esquema Som, melhor torcida foi a minha. Eu tenho várias faixas aí que eu tenho guardada desde de nova, sempre gostei, sempre participei. Depois, em 1993, eu fui rainha da cidade, né? Fui eu e a Gabriela, lá da Vila Maria. Eu concorri pelo Santa Cruz. Acadêmico do Santa Cruz. Aí ganhei, saí a rainha da cidade. Aí depois, antes disso, eu já tinha concorrido a rainha que foi pelo Bambas da Orgia, com a Dona Cleusa e o seu Neneco. E aí dali veio vindo, e aí depois fui ficando, sempre fui Filhos da Lua. Mas quando eu fui rainha da cidade foi pelo bloco acadêmico Santa Cruz. E aí tem aquela relação do Bambas com Filhos da Lua, né? Que são pessoas que são Filhos da Lua que fundaram o Bambas. 93, mais bela mulata, Neguinho da Beija-Flor. Foi quando ele veio tu concorreu? Concorri. E saí princesa na mais bela mulata. A gente vai mostrar aí esse registro. Mas e aí, onde que tu e o Gerson se encontraram nesse universo de carnaval? Os dois carnavalescos, né? Para quem não sabe, tu é sobrinha, não de sangue, mas de afinidade, do grande Paulão da Tinga. Paulinho da Tinga. O Paulinho da Tinga. O Paulão casado com a tua tia, com a Nilva. Mas e aí, onde é que surgiu... Porque eu já falei com o Zé conquistou uma mulata lá, esse pessoal do carnaval não perdia tempo, né? Eu, desde pequena, sempre fui. Eu era pequena, minha tia me buscava aqui, ela e o tio Paulão participavam de todos os ensaios e dormia na Restinga. Bem dizer, de 5 anos em diante, eu lembro perfeitamente da minha infância lá na Restinga. E aí depois veio vindo, aí vim pra cá, depois fiquei moça, aí né? Então já não voltei mais. Mas conheci o Gerson, tipo, nos 15 anos dele. Eu fui convidada pelos 15 anos dele. Aí fui indo, aí dali o seu Zé Luiz me convidou, porque eu era lá do Santa Cruz, do bloco,
para mim desfilar eu vim de destaque, eu tenho a foto, tudo. No Filhos da Lua. No Filhos da Lua. E dali, seguimos indo. A partir de então, tu começou a namorar o Gerson e essa história é eterna, nunca mais acabou. Nunca mais. Filhos da Lua. 25 anos casado fiquei. 25 anos. Aí ficamos no Filhos da Lua. Depois do Filhos da Lua, ele era Jupob, eu era Santa Cruz, mas a gente nunca, sabe, ele ia no bloco dele, eu ia no meu. Aí depois que ele sempre saía lá tocando caixa, aí depois foi indo, nos próximos carnaval a gente se uniu quando a gente foi pro Coabêbados. E ali a gente começou lá na Coab. Aí lá na Coab eu já vinha vindo, no Santa Cruz eu já tinha o Gederson. Aí quando eu fui pro Coabêbados eu tinha o Gederson e a Maiara. Antes de nós chegarmos no Coabêbados, Filhos da Lua ainda, a gente tem um depoimento aí que o Edmilson nos mandou, ressaltando e realçando a importância do teu trabalho e do Gerson na escola. Que eu sempre conversava com o Zete, com o Cezão e com outras pessoas que qualquer escola que eu fosse trabalhar, eu queria levar o Gerson para Barracão. Por quê? O trabalho que vocês realizavam lá era de muita qualidade e muito comprometimento. E não é à toa que a escola ganhou esses três títulos. O Edmilson mandou um material para a gente, falando um pouco sobre isso. E eu até queria aproveitar, Sinara, que a gente está gravando os últimos episódios aqui do Nossa Gente Carnavalesca dessa temporada. Como a gente está falando no Edmilson, eu queria também deixar uma saudação, lembrar nesse episódio, de outro grande carnavalesco que partiu precocemente, que é o Júnior. Sim. O Júnior Walterman, né? O Puff, que, curiosamente, uma das últimas vezes que eu falei com ele foi aqui nessa casa. E é um menino... participava muito da minha casa. É um menino que viveu pouco entre a gente, mas viveu intensamente e deixou um legado muito grande. Então, antes de eu ouvir o Edmilson, eu faço aqui a minha homenagem, já que a gente está homenageando o Gerson, também quero homenagear o Júnior. O Júnior veio mesmo ter afinidade dentro da minha casa, era como um filho, os 15 anos da Maiara. Ele era, assim, sabe, eu via que ele tinha aquele carinho que ele tinha, se eu falasse tal coisa, tu diria assim, tal. E era um carnavalesco, ele batia de frente. Então, não tem como a gente fazer essa temporada sem falar nele. Então, agora a gente vai ver aí o depoimento do Edmilson. Quero aqui registrar, nesta data, o grande trabalho feito pelo saudoso Gerson Flores, meu amigo, e da Sinara, na volta da escola de samba Filhos da Lua ao top do Carnaval São Gabriel. Trabalho começado em 2013, levando Filhos da Lua campeão do Carnaval 2014, bicampeão do Carnaval 2015 e abrindo as portas para o tricampeão 2016. Sinara, o trabalho feito por ti foi excelente. E parabéns, Marcel, pelo trabalho que está fazendo, porque tu também fez parte dessa equipe e eu me sinto muito lisonjeado de ter participado com vocês. Grande abraço. Edmilson, o Flávio, a gente já conversava, Edmilson, Flávio, o Ricardo e o Gerson, que já eram daquela época. Já era daquela época. Foi um tricampeonato que marcou história no Carnaval. Marcou história no Carnaval. Filhos da Lua, quando veio, a gente ouve muita coisa. A gente foi a Uruguaiana várias vezes, eu, Gerson e o Ricardo. A gente passou aí de trabalho para trazer aquelas fantasias. A gente foi várias vezes. Teve um dia que a gente vinha vindo de lá e o Ricardo fazendo, com as fantasias, fazendo samba. O Zé te contou isso. Eu participei de tudo, né? Você sabe que eu era do início ao fim. A gente abandonou casa, nós ficamos assim, acho que uns 3 ou 4 meses, praticamente quase morando dentro do Caixeiral. Porque eu acordava em casa, às vezes nem um café tomava aqui, nós ia pra lá e dali nós passava todo dia, até a madrugada. E não era só eu, várias vezes ficou muito eu e o Gerson só, porque aí os outros trabalhavam, eu não trabalhava, já se aposentado então, mas tinha o seu Flávio, o Pingo, companheiros assim, do Livro de Ouro, Sim. Que aquilo ali era uma graça para nós. Seu Rui. O seu Rui, fazendo uma janta às 2 da manhã. Outro também, que era uma paciência pelo seu Ricor. Seu Ricor. O Rui Lucas também. Ali, a afinidade, assim, de todos, sabe? Eu não tenho mesmo queixa de ninguém, todos iam. Cada um tinha uma maneira de trabalhar lá dentro.
Claro que eu e o Gerson eram mais. Mas cada um chegava, pregava um botão, um fazia um corte, um fazia janta. O Zete era da janta. Ele era do almoço da janta, ele não tinha tempo e hora para fazer aquilo ali. E ali, esse trabalho no Filhos da Lua, que teve todas essas pessoas e tantas outras aqui que ajudaram. Também nos eventos, que não, foi. Pessoal de avenida, etc. Ali, o Gerson acabou tomando um pouco à frente daquele trabalho como uma das lideranças, fazendo parte da direção da escola. E seguindo os passos do pai e da mãe dele, conquistando o título, que foi o que aconteceu em 2014, colocando o nome dele na história dos Filhos da Lua, relembrando esse grande período que a gente teve de retomar. De Filhos da Lua, nós desembarcamos na Coab, Bloco Coabebas. Ali, eu lembro que o Gerson chegou como ritmista e do nada, sem falar para ninguém, ele apareceu lá em casa com um cavaquinho e um banjo. E disse que estava tendo aula com o Ricardo. E o Ricardo bancou o Gerson na harmonia daquele ano histórico de 2007. Parece que foi ontem naquela Praça da Coab. É verdade. Nós estávamos sem estandarte, agora eu vou falar um pouco da história da Sinara. Nós estávamos sem estandarte. Para quem não lembra, o Coabêbados eram as inscrições na João Manuel. E os ensaios na Coab. João Manuel passando Tancini, para os mais antigos. As pessoas chegavam lá, colocavam o nome no caderno, colavam uma foto 3x4 no caderno. Eu tenho aí guardado até hoje. Tu tem o caderno histórico? Tem que mostrar esse caderno, só não pode mostrar quem ficou devendo. Aí eu lembro que a Sinara e eu não tínhamos estandarte e chegou uma moça na porta e eu conheci ela de algum lugar e eu joguei verde para colher maduro. Eu tinha uma estandarte lá no Santa Cruz que eu não lembro quem é. E ela olhou para mim, era eu. E aí eu disse, Sinara, a partir de hoje, era a Terezinha, esposa do Pinho. Hoje, viúva do Pinho. Sinara, a partir de hoje, tu esquece família, esquece casa, a tua vida é a Terezinha. E aí, nota 10. Nota 10. Terezinha ganhou todos os 10 do Coabêbados e foi a estandarte do bloco. Estandarte do bloco. E ali o Gerson assumiu. O Gerson ele tinha um problema de saúde crônico que causava uma limitação dele e, por vezes, fazia com que ele não pudesse ir ao ensaio, participar. Ou seja, ele poderia ter feito muito mais ainda. É verdade. E aquele tempo que ele pegou, ele foi para a direção ele foi para o carro de som. E eu lembro que ele contava que no Carnaval de 2007, o Gerson aprendeu a tocar cavaquinho, chegou na avenida e falou: quem tiver com medo, sai. Tu te lembra dessa história? Me lembro, foi lá atrás do... ali da Jucob. Antes foi bem antes por ali. Da garagem. E todo mundo olharam para ele e ele seguiu tocando. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. E ali, Sinara, ele chegou da mesma forma que no Filhos da Lua, porque no Filhos da Lua, sendo filho de quem ele era, ele teve que provar o seu valor. Ele simplesmente tinha mais responsabilidade que os outros. E ele conseguiu, de um menino que dormia no papelão no meio das fantasias, ser presidente da escola e liderar o título. Ele foi presidente da escola e foi dono do Coabêbados. Nós, né, no caso. Ele chega no Coabêbados, assume uma condição de cavaquinista e ele era tudo. E foi campeão. Fomos 2 vezes campeão. 2 vezes campeão do título do Carnaval. Eu te acompanho as tuas postagens e tu fala muito em saudade. E aí a gente agora a gente tem que lembrar assim, o que te traz daquela época, aqueles momentos assim. Eu, por exemplo, eu tô aqui agora, eu vivencio um pouco daquilo, sabe? Eu fico pensando nos ensaios, tu estava presente, eu tenho uma foto. Nesse mesmo lugar, não tinha onde ensaiar, veio um temporal, uma chuvarada. E nós estávamos terminando. 2009. Aqui em casa, só tendo a parte de cima, era água que Deus mandava por aqui. E a chuva estava de frente, e a água começou a sair, e os guri dele ensaiavam. Eu me lembro assim, perfeitamente,
porque nós não tinha tempo ruim. A minha casa era para tudo, era para ensaio, era para janta, era para reunião, muitas vezes não tinha algum lugar, porque depois que o Coab Bêbados saiu da Coab, quando a gente pegou, nós viemos ali para aonde era o Tacubira hoje. Tacubira. Era ali, os nossos ensaios era ali, a gente fechava a rua, então nós não tínhamos um escritório. O escritório era a minha casa. Todo mundo saía de lá naquela época, era Buiú, era o Boca, Bolota, era tudo, BBB. Bolota, BBB, Bolota, era, e sabe, a minha casa era tudo, Matheus Alves, e era, nossa turma era aquela ali aqui em casa. O dia desse ensaio que eu tenho a foto, era bem aqui, onde é que eu tô agora, assim, com os sofás aqui, ó. Era o Gerson, o Pedro, o Boca. Era o Gerson, o Pedro, o Boca. A gente saiu daqui, no carro do Gerson, nós fomos lá no Seu Nenê, pegar umas fantasias de Michael Jackson para sair na bateria da Império. Então, esse era o amor que o Gerson tinha pelo carnaval, que ele não era simplesmente um filho do sambista, ele era um sambista nato, era uma pessoa que chegava nos lugares, ia conquistando espaço e acabava se tornando uma liderança. O Gerson saiu várias vezes na bateria do Seu Nenê, de várias escolas, não foi só de lá, ele participava, ele gostava, ele era Filhos da Lua, mas aonde tivesse os amigos que convidassem, onde tivesse o samba, nós estávamos lá. E muitas vezes ele quebrou o galho no sentido de falta gente aqui, falta não sei o quê, precisa buscar alguma coisa. Jupob também, nós saímos como a Jupob também saiu com Filhos da Lua. Na época nós não era ali, não tinha mais Coab Bêbados, mas a gente saiu várias vezes na Jupob, e várias vezes o Rogério Melo foi nosso também ensaiador com a bateria da Jupob na Filhos da Lua. Eu acho que foi 14, ganhou com Haroldo de ensaiador, e 16 com o Rogério, nessa parceria com a Jupob também. Então, foi uma história, a gente falou do Júnior, foi uma história breve, o Gerson até certo ponto não, foi uma história breve, ele partiu, ele não nos deixou, ele está aqui, ele partiu muito cedo para todos nós, né? É verdade. Mas eu acredito que se a gente está aqui hoje, um pouco por amizade também, porque foi o Gerson que levou os meus sambas para Porto Alegre, e eu já te mandei mensagem dizendo isso em várias conquistas, né? Eu sei de um samba teu, tu não tem noção o trabalho que nós passamos para achar o Durão, que é o Paulinho da Tim. O Durão era aquela pessoa assim, ó, o que tu pedisse para ele fazia. Se o Gerson pedisse, ele fazia. Pensa nós dentro do morro, o Gerson com aquela letra do Marcel, eu preciso colocar, eu preciso colocar o... Como é que era o nome que se chamava agora? Me fugiu. Sei que o Durão que ia fazer a melodia. Aí nós não achava, e eu nunca vou esquecer da Dona Nara, juntos agora nós vamos lá uma torreira de sol. Nós pegamos o Durão de uma casa de uma namorada, levamos o Durão para lá, o Paulinho, e aí o Gerson respirou. E de noite nós fomos para um ensaio que teve, e eu nunca vou esquecer o Durão cantando o teu samba já com aquela melodia. Quem levou o meu trabalho para Porto Alegre foi o Gerson. Para Paulinho Durão, Paulinho da Tinga, Paulão da Tinga e Joel Alves, todos eles hoje morando no céu. É verdade. E eu sou muito grato a isso. Foi aí que a gente começou, quando o Gerson levou o teu samba para ele colocar a melodia. Mas, Sinara, uma história maravilhosa de várias vitórias que o Gerson teve nos Filhos da Lua, várias vitórias que teve no Coab Bêbados. Paralelamente a isso, as duas grandes conquistas da vida dele, que eu sei que são os filhos, estudando, formados, encaminhados, e também aquilo que ele deixou. A gente sempre fala em legado, quando a gente participa aqui do nosso Agente Carnavalesco, de pessoas que já partiram, a gente sempre fala em legado, e esses são os grandes legados do Gerson. E todas as vezes que a gente se reúne para uma roda de samba, e para uma resenha que vira em carnaval e vira em roda de samba, parece que o carro vai chegar com ele junto. Então, não perdia uma. Para a gente encerrar, se tu tivesse que deixar uma mensagem
que simbolizasse tudo isso que tu vivenciou com ele e com essa história de carnaval maravilhosa que vai ser eternizada a partir de agora, vai ficar gravado, nunca vai se perder. Se tu pudesse, uma palavra, uma expressão ou uma mensagem que simbolizasse tudo isso que vocês vivenciaram juntos. Desde os 15 anos, desde o aniversário dos 15 anos para toda a eternidade. Eu era feliz e não sabia. A saudade, sim. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas essa é a minha... Eu fico pensando, eu vejo as coisas tudo, claro, seguir a vida, mas eu penso assim, ó, eu era feliz e não sabia. Porque, tipo, nós não perdia nada, não tinha tempo ruim, o problema que ele teve na perna. Contudo, ele nunca deixou de ir, nunca deixou de fazer. Eu me lembro do carro do Filhos da Lua. O sol, o Arlan nos ajudando ali, a gente saiu tudo. Que o apelido dele ficou na escola o Thor. Porque deu um estresse nele, ninguém apareceu, aquela função toda. Ele fazia as coisas com amor. E eu sempre junto. Sempre junto. Aquele dia, aquela tarde, a gente levou o carro para o Caxeiral, a gente trouxe o carro e ele ficou bravo que ninguém apareceu, mas num domingo, né? O Jéssica queria todo mundo ali. Então, é o que eu fico pensando. Hoje mudou muita coisa, hoje já é muito diferente. E o meu companheiro que eu tive nunca mais vai ser igual. Então, a minha é essa aí, eu era feliz e a gente não sabia. Bom, a tua casa, tu sabe, né? A gente, várias noites ia pra lá, madrugada. Esses guri dormiam pela cama de vocês, o Gélis, a Maiara, mas nós nunca perdemos nada. Hoje... Às vezes era 3, 4 da manhã, eu chegava aqui. Era verdade. Tinha uma bateria aqui. Bateria ali, aniversário meu e dos meus filhos dele nunca passou em branco. Nunca na vida. O Diabão, que é o baterista, o Ricardo, o Pingo, o Diego, o Boca. O Balaca, assim, ó, não tem... Sabe, o Boca também, até hoje, eu vejo o carinho que os guri têm pelos meus filhos. Tanto o Balaca quanto o Diego, o Boca. Esse é o grande legado que o Gerson deixou. Tudo isso aí e a lição de que sejamos felizes. Sim. Vamos aproveitar todos os dias para sorrirmos e para vivenciarmos as coisas. E ficar com essas belas lembranças, né? E vai ficar para sempre. Para sempre. Obrigado. Merece. Nossa gente carnavalesca. Obrigado, Gerson. Muito obrigado. Foi uma honra. Valeu.